Um casamento entre agressões, entre traições. Deixou muitas marcas profundas na Rafaela. E hoje ela está aqui para contar como foi esse relacionamento para vocês. Quando que ela percebeu que ela deveria sair, né, Rafaela, dele. Sim. E dessa história longa, né, de muitos traumas que aconteceu na vida dela, ela decidiu reconstruir a vida dela, recomeçar. E viver algo que acho que tem muita gente hoje que não acredita que seja possível. E meninas, depois de tudo isso que ela passou, a vida dela tomou um rumo tão inesperado. Não foi por aplicativo, vou só dar um spoilerzinho, porque a história vai ficar pro final. Mas eu vou dar um spoiler. Foi na Suíça e não foi por aplicativo, não. Vou te pedir só uma licença, Rafaela, para dar as boas-vindas para esse pessoal novo que está entrando no nosso canal, na nossa comunidade, na nossa pequena comunidade, mas que já é grande em sentido de fidelidade, né? São pessoas muito amorosas, carinhosas. Os novos se sintam acolhidos, né? Muito obrigada pela confiança de vocês, por entrarem no canal, pelas mensagens de carinho. Muito obrigada. Quero agradecer também a você que caiu aqui nesse vídeo, talvez pelo tema, né? Veio através da Rafaela, né? Através do Instagram, que eu vou deixar linkado aqui para vocês já conhecerem um pouco mais da vida da Rafaela. Vocês que estão entrando hoje pela primeira vez, já se inscreve, já compartilha essa história para mulheres que estão passando pela mesma situação. Então, Rafaela, seja muito bem-vinda e o espaço é seu. Obrigada. Igual ela já falou, né? Meu nome é Rafaela, eu tenho 30 anos, eu moro em Minas Gerais, em Araxá. Eu tenho 2 filhos. A minha história começou, na verdade, quando eu tinha 5 anos, né? A minha mãe e meu pai trabalhavam, eu precisei ficar na creche, porque não tinha ninguém para ficar comigo, e eu acabei sendo molestada, né, na creche. E isso me trouxe traumas na minha vida que, assim, me trouxe marcas muito profundas, né? Eu não cheguei a sofrer o abuso em si, né? A relação mesmo, mas eu fui molestada e isso acabou gerando um trauma na minha vida que eu carreguei isso e não imaginei o que isso ia trazer para mim quando eu ficasse mais velha. Com 14 anos eu tive meu primeiro relacionamento, que é com o pai do meu filho mais velho. A gente começou a namorar e aí com 16 anos eu acabei engravidando. Eu ganhei o meu filho, eu estava já com 17. A gente ficou mais 1 ano e pouco junto, mas acabou terminando, não dando certo. A gente era muito novo. Ele continuou morando com a mãe dele, eu continuei morando com a minha mãe. E a gente terminou porque meus relacionamentos são relacionamentos bem conturbados, né? Por um tempo eu cheguei a imaginar que sempre a culpa fosse minha. Mas hoje em dia, sim, claro que eu tive as minhas parcelas de culpa, mas não foi tudo, né? A maioria da parte, não. E depois que eu separei do pai do meu primeiro filho, né, que a gente só chegou a namorar, a gente não chegou a casar nem morar junto, eu tava com 18 anos. E pouco tempo depois eu conheci o meu ex-marido. A gente começou a namorar, e ele, desde o começo, ele já mostrava sinais de um relacionamento tóxico, né, mas a gente não consegue perceber. A minha mãe ficava até muito brava comigo na época, porque ele queria ditar as roupas que eu podia vestir. Eu não podia vestir qualquer tipo de roupa. Já teve situações dele chegar na minha casa, né? Eu morava com a minha mãe. E aí eu tava com uma blusa. Na época era moda, né? Isso já tem uns anos já. Aquelas blusas transparentes, colorida, que a gente usava bastante. Teve uma época que era moda aquilo. E aí eu sigo muito moda, né? Então eu fui na onda e aí ele chegou lá e falou assim, eu tava com o sutiã dava pra ver porque a blusa era transparente, mas ela era colorida. Ele falou, eu não vou sair com você desse jeito, se você não trocar de roupa, você não vai sair comigo. E aí eu tive que voltar pra trás, trocar de roupa. Minha mãe ficou muito brava, ela falou assim, olha, ele não é seu dono, você tem que vestir uma roupa que você se sinta confortável, não é ele que tem que ditar o que você tem que vestir ou deixou de vestir. Só que eu falava, mãe, não tem nada demais, é ciúme, não sei o que, relevei e aceitei, ia lá, trocava de roupa. Eu comecei a fazer faculdade, e aí ele me levava na faculdade, me buscava. E ele começou a ficar na porta da faculdade, a minha sala tinha uma janela no fundo, então lá no fundo tinha um banco, depois da janela. E ele chegava a sentar nesse banco e ficava me vigiando o tempo inteiro na aula, com quem que eu conversava, o que eu estava fazendo. E aí, se eu
eu não tinha tanta intimidade assim com as meninas, né, da sala. Eu sempre tive mais facilidade de fazer amizade com homens. Então, eu sentava mais pro fundo. Então, geralmente, quem senta mais no fundo é homens, né? E teve uma situação que tinha que fazer um trabalho de 5 pessoas. E aí os grupinhos foi se formando ali por quem estava perto mesmo, e acabou que eu tive que fazer com 4 homens, que era quem estava perto de mim, quem sobrou. E aí ele viu, porque ele ficava lá atrás, ele viu essa situação, e depois ele veio me questionar. Por que você foi conversar por que você não fez com mulheres, se só fez um grupo que só tinha homens? E assim, ele viu que não tinha nada demais, foi um trabalho, ele estava lá, ele viu a situação, a gente estava só sentado em roda, foi só relação à coisa da faculdade, não teve nada demais. Na hora do intervalo, eu só ficava com ele ficava lá me esperando, então eu saía da sala de aula, ficava com ele na hora do intervalo, depois eu voltava. E aí eram situações que pra mim é ciúmes, é ciúmes normal, ele é só ciumento demais. E não percebia como era isso. E aí a gente tava com 6 meses de relacionamento, a gente decidiu morar junto, né? E aí a gente foi morar junto, eu não tinha filho com ele ainda, e eu fui morar com ele, e aí a situação piorou, né? A gente fazia tudo completamente junto, tudo. Era supermercado junto, se ele saía para qualquer lugar, eu ia junto, se eu saísse, ele ia junto. A gente não tinha vida sem ser do casal. Ele quase não tinha amizade, eu também quase não tive amizade nessa época, eu meio que afastei de todo mundo, afastei muito da minha família também. Teve situações, até eu e minha mãe, a gente estava relembrando esses dias, que teve vários eventos que aconteceu durante esse casamento meu, que eu não participei. Por exemplo, teve casamento de pessoas próximas que eu não fui no casamento porque ele não permitia que eu fosse, e ele não queria ir e também não deixava eu ir, e eu não ia. Teve festa de 15 anos que eu perdi porque ele não ia e eu também não ia. Às vezes ele não deixava eu ir, às vezes eu optava por não ir porque ele não queria ir. Então, assim, eu quase não participava de nada de festa da minha família. No final de semana a gente ficava muito com a família dele. Então, foi situações que na época eu via, não tinha noção. Eu não via como uma coisa que tinha um problema, né? E aí a gente brigava muito. Brigava por coisa à toa, por motivos banais. Era tanta briga que, assim, eu não sei nem te falar os motivos, porque eram coisas tão, assim, tão banais que eu nem lembro. A gente começava a brigar e quando via, virava uma discussão muito grande. E sempre ele me culpando, falando que eu era doida, né? Que eu brigava à toa, que eu sempre gostava de brigar, que eu vivia no passado e tudo, que eu gostava de relembrar coisas do passado. Não falo de outro relacionamento meu e dele, não, de coisas nossas mesmo. Às vezes aconteceu uma briga um mês, depois a gente foi brigar e eu apontei aqui lá de novo, ele, você só sempre fala do passado. E aí eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sentar e conversar para resolver. Eu acho que as coisas se resolvem conversando. E ele achava que o silêncio é o que resolve. Eu vou calar, vou isolar, vou ficar uns dias calada até minha raiva passar, minha raiva passou, acabou. Esse assunto morreu. E comigo não funciona dessa maneira. Eu queria resolver, eu queria conversar, eu queria entender o lado dele, queria expor o meu lado. E aí gerava mais briga ainda. E aí, nesses momentos que eu ia conversar, ele sempre, algumas vezes, ele tampava o ouvido pra não me ouvir. Tipo assim, eu não vou te ouvir. Ele falava pra mim lá, porque não queria me escutar, não queria que eu falasse nada, né? Não, queria meio que me calar, porque ele funciona dessa maneira, né? Ele fazia tratamento de silêncio tanto comigo quanto com os meus filhos, que nem tinha nada a ver com as coisas, né? Ele fazia isso. E a gente estava mais ou menos 1 ano e pouco junto, eu acabei engravidando, né? Foi uma escolha minha, eu quis ter meu filho, né? A gente conversou, ele no começo ele não queria, mas depois ele viu que eu queria muito e a gente acabou tendo, né? E assim, como pai, ele me ajudou no começo. Ele me ajudou porque aí depois a gente mudou de casa, aí era só nós dois, então ele me ajudava. Mas depois chegou num ponto que assim, só o cansaço dele importava, só as coisas dele importava. Eu não podia estar cansada, né? O meu horário de trabalho era reduzido, porque eu trabalhava menos que ele, eu trabalhava 6 horas, mas eu fazia faculdade à noite. Então, por eu trabalhar menos, ele falava pra mim que não tinha, que eu tinha a tarde livre, então eu não tinha o direito de estar cansada, né? E por conta do abuso que eu sofri quando eu era criança, né, eu desenvolvi muita dependência emocional. Eu tinha muita dificuldade de ficar sozinha. Então isso também acabou transformando em um borderline, que eu descobri o ano retrasado, esse borderline, e desencadeou também uma depressão, por conta
tanto desses traumas que eu passei, tanto por conta do relacionamento, né? A gente, foi muita coisa que eu vivi dentro do relacionamento. Chegou num ponto que ele me irritava tanto e eu acabei avançando nele algumas vezes. E aí ele usava essa situação para me agredir, né? Então, assim, teve várias agressões no relacionamento. E ele era uma pessoa, assim, que eu não enxergava. Eu via que era num relacionamento que não era saudável, mas a gente sempre espera, vai mudar, vai melhorar, vou conversar que vai mudar, vai melhorar. Então, assim, foi chegando num ponto que eu já não estava feliz, ele não estava feliz, mas aí entrou naquilo, dependência emocional, né, e dependência financeira, porque, querendo ou não, duas pessoas é muito mais fácil do que uma sozinha para criar duas crianças, né, então eu me apegava muito a isso, então eu fiquei muito presa nisso também. Então a gente brigava, a gente terminou várias vezes durante o relacionamento. Algumas vezes a gente terminava, ele ficava dentro da minha casa, e aí depois a gente conversava e voltava. Algumas vezes ele pegava as coisas dele e ia embora pra mãe dele. Teve uma vez que a gente brigou, que eu voltei pra minha mãe e ele voltou pra mãe dele. E aí a casa que a gente tava ficou sozinha. Porque cada um foi pra sua mãe e falou, não, a gente não vai ficar junto mais. Só que durava assim, uma semana, 2 semanas, não passava disso. Por quê? Porque como eu tenho borderline, eu tenho a depressão e tenho também todos esses traumas, né, essa dependência emocional, eu pedia pra voltar. Eu ia atrás, eu pedia pra voltar, porque aí eu me sentia sozinha. E aí, a hora que eu me sentia sozinha, pra mim, quem ia cobrir aquele vazio era ele. Então, eu ia atrás e pedia pra voltar. E aí, a gente acabava voltando. E foi assim durante 10 anos. A gente ficou casado durante 10 anos. Em 2023, faltando um ano pra gente separar de vez, a gente chegou a terminar. Tava muito difícil a situação. A gente tava brigando muito, 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 muito. Os meus filhos estavam muito incomodados, né? Muita gente pensa assim, né? Eu vejo muito relato hoje, e foi uma situação também muito que eu segui, que a gente pensa que os filhos vão ficar pior sem os pais juntos do que os pais juntos. Acha que os pais juntos, independente de estar brigando, de não estar bem, eles vão ficar bem. Só que a verdade, hoje, depois que eu separei, eu falo que isso é a maior mentira que a gente conta pra gente mesmo. Hoje eu tenho muito mais paz na minha casa com os meus filhos, eu consigo lidar muito melhor com eles do que antes. Porque acaba que esse clima que ficava pesava para os meninos, né? Essa situação ficava, os meninos percebiam, né? Muitas vezes, às vezes eles não falam porque são crianças, às vezes acho que não tem necessidade de falar que aquilo tá incomodando, mas o meu filho, principalmente meu filho mais novo, que é filho dele, ele tinha muito problema na escola por conta de nervoso, ele era muito nervoso, muito estressado, e aí eu cheguei a levar no psicólogo, ela falou pra mim, olha, pode ser por conta do ambiente que ele tá, né, porque é um ambiente, querendo ou não, um ambiente muito tóxico, vocês dois brigam muito, eles veem, né, teve agressões que os meninos presenciaram, então assim, eles viram o desrespeito, né, então eu pensava, não, vai ser melhor criar os filhos junto, né, o mais velho não é dele, mas acabou que ele criou ele desde quando ele tinha 2 anos, quando a gente estava junto, ele considerava ele como filho, né? Então, a gente pensa, não, os meninos vão ficar melhor com a gente junto, vai ser melhor criado com a gente junto. E isso me segurou muito tempo também. Só que depois, em 2023, a gente estava brigando demais, eu desenvolvi, assim, uma depressão muito forte, muito forte. Eu tentei suicidar várias e várias vezes em 2023. Foi quando todo mundo percebeu a situação que estava a minha saúde mental, porque até então todo mundo pensava assim, ela é forte, ela aguenta tudo, né, e eu não conseguia demonstrar essa fraqueza para ninguém, eu sofria sozinha, e para ele eu conseguia demonstrar, eu conseguia mostrar o que era, mas eu nunca fui compreendida, era sempre, falta de Deus, você tem que ser forte, você tem que lutar contra isso, isso meio que invalidava a doença, meio que, você não tem nada, você tá fazendo drama, né, e eu ouvi até uma vez dele, que isso ficou muito marcado pra mim, numa das últimas vezes que a gente separou, que a gente voltou, ele falou pra mim, eu voltei com você por dó, porque ele viu a situação que eu tava. Depois eu falei isso pra ele, ele falou, não, eu falei isso pra te ferir, pra te machucar, mas não é verdade, tudo, mas assim, eu tive que ouvir até isso, que ele voltou comigo por dó, porque eu entrei num processo depressivo muito grave, muito grave. Eu tive que fazer acompanhamento até no CAPS da minha cidade, porque eu tentei suicidar, assim, uma semana eu tentei suicidar, quase uma semana inteira. Uma vez eu cheguei a tomar 60 comprimidos de remédio, eu tentava cortar meus pulsos, então eu cheguei num estágio que eu não via motivo para poder continuar viva, né, e eu comecei a fazer terapia, minha psicóloga falava para mim, pensa nos seus filhos, mas nem os meus filhos me davam
forças para conseguir superar isso, para passar por isso. Então, eu não via, né? Eu não via motivo para viver. Era uma dor que era muito forte. Eu pensava que ele ia conseguir suprir essa dor, mas muito pelo contrário, eu nunca tive suporte dele, eu nunca tive ajuda dele. Teve uma vez que eu precisei tomar medicação e eu não podia ter acesso a essa medicação porque eu tomava tudo, então eu não podia, eu tinha que só pegar o comprimido do dia para eu não tomar. E aí ele não quis pegar essa responsabilidade, eu tive que pedir no meu trabalho. Eu deixei o da manhã no meu trabalho e à noite ficava com uma amiga minha, eu ia na casa dela à noite para tomar, porque eu tinha que tomar 2, um de manhã e à noite, porque ele não quis assumir essa responsabilidade de ficar com os meus remédios. E sempre invalidando, sempre falando que era falta de Deus, que eu não tinha nada. E nessa época eu já não queria mais ficar com ele, mas eu não tinha forças para sair desse relacionamento ainda. Eu não conseguia. Principalmente que eu estava nesse processo fragilizada, né? Então é o momento que a gente mais quer ajuda, que a gente mais quer ser cuidado. Então eu ficava achando que ele ia ajudar, que ele ia cuidar e não ia. E aí a gente ficou quase um ano junto, mais ou menos. Menos de um ano, deu uns 10 meses. E nisso eu fazendo terapia, psicóloga sempre fortalecendo essa parte de mim, de aprender a viver sozinha, aprender a ser sozinha, aprender a não depender, não esperar que a minha felicidade dependa de alguém, né? E ela sempre fortalecendo isso comigo. E aí eu fui me fortalecendo, quando foi em maio do ano de 2024, a gente teve uma briga muito feia por conta de ciúme dele. E ele queria pegar meu telefone de tudo quanto é jeito, eu não deixei. E ele acabou tomando o telefone da minha mão. Aí ele entrou pra dentro do banheiro com o meu telefone. Eu fui atrás. A hora que eu pus o braço na porta pra poder segurar, né, pra me abrir a porta, ele pressionou meu braço na porta, porque ele ficou apertando a porta. Meu braço ficou tudo roxo. E aí ele já abriu a porta, já me enforcou. Assim, me colocou na parede, me enforcou. E aí ele começou a me xingar, começou a falar que eu era uma vagabunda, que eu era isso, que eu era aquilo, falou que ia me matar. Eu fiquei com muito medo, porque a pessoa quando ela tá nervosa, a gente não sabe o que ela é capaz. E aí eu saí correndo, entrei pra dentro do meu carro e fugi. Eu falei, eu não vou ficar aqui, porque eu não vou esperar ele, realmente ele tá falando que vai me matar, e se ele realmente decide me matar, eu não vou ficar. Aí eu peguei o carro e fui procurar uma ajuda. Ele tava com meu telefone, tinha como ligar pra ninguém. Eu deixei os meninos pra trás, deixei os meninos lá, porque não dava tempo de pegar os meninos e pôr dentro do carro. Eu só entrei, saí e fui no batalhão da polícia aqui da minha cidade e pedi ajuda. Eu falei, olha, ele fez isso, isso e isso, e eu não vou voltar pra casa sozinha. Aí ele falou, não, a gente vai lá com você. A gente vai mandar uma viatura e vai lá com você. Aí a viatura foi. Chegou lá, ele já tinha saído. Porque assim que eu saí, ele pegou o carro dele e foi atrás. Porque ele achou pra tentar, sei lá o que ele queria, não sei o que ele queria fazer. Eu sei que ele foi atrás de mim. E aí a polícia chegou, né? E ela falou assim, ó, você não pode ficar aqui, porque não tem como a gente ficar a noite inteira aqui te vigiando, então você vai ou pra um abrigo ou pra casa de alguém. Eu falei, não, pode me levar pra casa dos meus pais. Aí eles esperaram, né? Eu tive, assim, eu falo que essa experiência pra mim foi uma experiência que eu achei muito bonita da parte dos policiais, porque eu fui acolhida de uma maneira que eu não imaginei que eu fosse ser acolhida principalmente pela polícia. Eu estava de pijama na hora, né, porque eu já estava quase indo dormir, então assim, do jeito que eu estava, eu saí, e eles foram na minha casa e falaram assim, olha, você vai arrumar suas coisas, você vai pra casa da sua mãe. Aí eu fui trocar de roupa, eu fui arrumar as coisas dos meninos, e eles ficaram lá o tempo inteiro esperando, sabe, não falaram assim, anda rápido, vamos, a gente tem horário, tem coisa pra fazer. Não, eles ficaram esperando, eu arrumei as minhas coisas, arrumei dos meninos, eu precisava ir no meu carro, né, porque depois eu precisava do meu carro, eles foram me escoltando no meu carro, até na casa da minha mãe. Aí a gente deixou os meus filhos lá na casa da minha mãe para depois eu ir pro hospital fazer corpo de delito, para anexar no boletim de ocorrência, porque eles não queriam expor os meninos, né, ao hospital, essa situação. Então, assim, colocaram os meninos, deixaram os meninos da minha mãe comigo, e aí eu fui pro hospital. Em 2023, quando eu tava com a depressão mais grave, no final do ano eu acabei sendo mandada embora do meu serviço, não por conta disso, porque eu trabalhava na prefeitura e tinha saído um concurso, então eles mandaram todas as pessoas contratadas embora para colocar os concursados. E como eu era contratada, eu fui mandada embora também. E aí eu cheguei a entrar pelo INSS porque, como eu estava no processo de tratamento ainda e a depressão ainda estava muito forte, eu só de pensar em arrumar um outro serviço, começar uma coisa nova, eu entrava em pânico. E aí eu entrei pelo INSS, né? Eu conversei com o meu psiquiatra, que estava fazendo acompanhamento na época, ele me deu o afastamento, e eu entrei pelo INSS. Só que a perícia só foi marcada para março, e isso era janeiro. Então eu ia ficar janeiro, fevereiro e março sem receber nada. E se a perícia fosse aprovada, eu iria receber em abril. Só que não tinha como eu ficar todos esses meses sem trabalhar,
né? Então, assim, 1º de fevereiro, eu consegui um emprego, né? Era um emprego com horário reduzido, eu ganhava R$ 600, mas pelo menos já me ajudava. Era menos que um salário mínimo na época, mas pelo menos já me ajudava para eu não ficar sem dinheiro de tudo. E ele trabalhava, ele arcava com as contas mais altas e eu arcava com o que eu conseguia, né? Com esse valor, para eu não ficar sem dinheiro nenhum. E aí eu fiz a perícia, eles me aprovou, só que eles falaram pra mim, como você começou a trabalhar, você vai receber só janeiro, porque você entende que você voltou a trabalhar, então quer dizer que você não precisa do benefício mais. Só que aí fui ficando com esses R$ 600, né? E aí em maio a gente separou. E aí eu pensei, falei, meu Deus, agora como que eu vou fazer? Com R$ 600 não dá pra viver. E aí eu tentei dar mais uma chance, a gente ficou mais 15 dias juntos depois dessa agressão, só que aí virou um inferno. Ele não confiava em mim, eu muito magoada com ele, né? A gente foi pra família dele, meu braço tava tudo roxo, assim, ficou umas 2 semanas. E tava calor, então não tinha como eu pôr blusa de frio. Então eu tinha que pôr blusa, normal, né? E aí a gente foi no lugar, lá no rancho da mãe dele, chegou lá e me perguntou, o que é isso no seu braço? Porque tava muito feio. Aí eu não tive coragem de falar, foi ele que pressionou meu braço na porta. E eu menti igual muita gente mente, né? Eu caí, porque eu não tive coragem de falar, não, foi seu filho que fez isso aqui. Acredito que eles não devem ter acreditado, né? Só que aí também ninguém entrou em detalhe, ninguém perguntou o que tinha acontecido, só me perguntou isso, eu falei que eu tinha caído, passou. E aí, pra mim, assim, o estupim, falei, não dá mais, né? Foi quando ele tava dando banho no meu filho, e aí o meu filho perguntou pra ele assim, você me promete que você nunca mais vai fazer isso com a minha mãe? E ele ficou calado. Por quê? Eu não consigo, na cabeça dele, eu não vou prometer uma coisa que eu não consigo cumprir. E aí aquilo eu tava na sala, eu só prestei atenção, eu vi que ele não respondeu. E aí depois eu falei com ele, você não respondeu, ele continuou calado, pra mim também. Eu falei, então, se ele não vai prometer, porque ele sabe que é uma coisa que ele não vai conseguir cumprir. Então, pra mim não dá mais. Aí eu falei pra ele, não quero mais, não quero, vou seguir minha vida, você vai seguir a sua. E ele falou, não, então tá bom. Aí ele foi embora, pegou as coisas dele, foi embora da minha casa. E no começo foi um pouco difícil, em relação à solidão, né? Só que como eu já estava fazendo isso em terapia, eu já estava aprendendo a lidar melhor com a minha própria companhia, sem precisar da companhia de outra pessoa. Então, assim, os meus filhos já estavam sendo suficiente para mim. E eu fiquei dessa maneira alguns meses. Quando foi em agosto, que a gente já não tinha muito contato mais, a gente já não estava conversando muito, teve uma situação que eu precisei dele, que foi o meu vaso entupiu, e eu tentei, assim, ele entupiu numa sexta-feira, eu tentei tudo que eu vi na internet, tudo que eles falaram na internet eu fiz, joguei solda, comprei solda, pus água quente, coloquei mangueira, tudo, e não desentupia de jeito nenhum. E aí no sábado, eu não tentei de novo e o vaso continuou entupido, ele ficou 2 dias entupido. Aí ele chegou lá em casa à noite para poder ver os meninos, que ele sempre ia lá à noite ver os meninos, e eu peguei e falei pra ele, tem como você desentupir o vaso pra mim? Porque o vaso tá entupido desde ontem, eu não tô dando conta. Ele catou o balde, jogou o balde e desentupiu. E aí naquele momento eu falei, meu Deus, eu preciso dele, eu preciso voltar com ele. Porque eu não consegui resolver isso, eu preciso dele. E aí eu nessa vez eu tentei voltar. Eu falei, eu queria voltar, eu não quero. Porque ele já tava em outro relacionamento, mas eu não sabia, porque ainda não tinha sido assumido. Eu não quero. Aí eu falei, você não quer ele? Não quero. Aí eu fiquei muito mal, só que ele foi embora, e aí no outro dia passou. E eu vi que eu não queria ele, eu queria a utilidade daquele momento, né? Eu vi que não era ele, eu queria a utilidade. E aí eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Conversei com a minha psicóloga, ela falou, me fez enxergar isso também, né? Que eu não queria ele, eu queria a utilidade, e igual ela falou pra mim. Ela falou, às vezes também, não foi ele que desentupiu o vaso. Às vezes foi todo o processo que você já tinha feito e ele chegou lá no final lá que já tava a solda já tinha provavelmente às vezes já tinha dissolvido, que já tinha um tempo que você já tinha jogado, e ele fez aquilo lá, então às vezes nem foi ele, foi você que foi fazendo o processo, só que aí no final lá quem fez foi ele, você achou que ele tinha feito. Então você meio que não achou que precisava, mas não precisava. E aí realmente eu enxerguei isso. Passou menos de um mês depois ele assumiu um relacionamento com a mulher que era a antiga babá do meu filho, que era ela olhou o meu filho em 2022 durante uns 4 meses lá em casa, mais ou menos. Ele assumiu um relacionamento com ela. E aí depois disso ele simplesmente deixou de ser pai, né? Todas as questões que a gente precisa resolver é tudo na base da briga. Às vezes eu peço pra ele pra gente conversar sobre meu filho precisar de alguma coisa.
além da pensão, né? Porque a pensão ele paga certo todo mês, mas assim, se ele precisar de um chinelo fora da pensão, ele não dá. Ele não dá. Ele não dá um centavo a mais, ele não me ajuda com nada a mais. Ele parou de buscar, ele foi perdendo o vínculo, porque eu acho que ela tinha muito ciúme, porque como ela foi de dentro da minha casa, né? Ela conhecia, sabia que a gente foi casado durante 10 anos, ela tinha muitos ciúmes. E aí, os dois começou a ter muita briga, porque eu ficava sabendo, né? E principalmente, às vezes, de ciúme de mim. Sendo que, assim, eu não converso com ele. E ela não aceitava, por exemplo, ele pegar o meu filho, que não é filho dele. Então, ele meio que não sou mais seu pai, né? E o meu filho teve que sentir isso. Ele não tem contato com o pai, já tem mais ou menos uns 7, 8 anos, meu filho mais velho, porque o pai dele também arrumou um outro relacionamento que a mulher também não aceitava meu filho. Então, assim, meu filho já tinha sido rejeitado uma vez pelo pai biológico e depois ele foi rejeitado por esse pai meio que adotivo, né? Porque acho que a namorada pensava assim, ela não queria nem que ele tivesse muito contato com o filho dele mesmo. Imagina um filho que era só meu, né? Então, e ele aceitou. E ele aceitou isso. Então, assim, ele não pegou. Teve situações dele vir aqui buscar meu filho mais novo. E antes dele ter esse relacionamento, ele buscava os dois. Ele não distinguia, falava, vou buscar só o meu. Ele buscava os dois. Depois que ele entrou nesse relacionamento, ele começou a buscar só o filho dele mesmo. E aí teve até uma amiga minha que eu falei pra ela, eu falei assim, nossa, depois que essa mulher entrou, ele virou outra pessoa. Ele tá agindo totalmente diferente por causa dela. Ela falou assim, não é por causa dela. É o caráter dele. Porque se ele tivesse caráter, ela não moldava o que ele estaria fazendo. Ele continuaria cuidando do filho dele. Então você vê que é uma pessoa que, assim, ele só cuidou do filho e do meu filho enquanto eu estava com ele. Agora que já tem outro relacionamento, ele não quer saber, não quer responsabilidade, não quer saber. E aí, nesse outro relacionamento que ele estava, ele começou a repetir os mesmos padrões que ele tinha comigo. E aí eu vi que muita coisa que eu achava que era eu, não era no relacionamento. Então eu vi assim que ele me colocou culpa de muita coisa que eu não tinha culpa. Então assim, eu vivi num relacionamento de 10 anos com culpa, carreguei culpa que não era minha. Ele falava: "Ah, você é ciumenta, você é isso, você é aquilo". E eu descobri agora que eu não sou ciumenta, que eu tenho um outro relacionamento e eu não sou ciumenta. E se ele queria passar essa imagem pra mim, porque ele era ciumento, ele era controlador, ele era tudo. E assim, hoje em dia eu sou uma outra pessoa, porque eu consigo, hoje em dia, todas as festas que eu tenho da minha família, eu vou, coisa que eu não ia. E aí você vai perdendo a sua essência, você vai perdendo sua autoestima. Já não tinha autoestima mais, né? Eu tinha que ouvir dele muitas vezes que, uma vez eu falava assim, eu acho que eu tô gorda. Ele, você tá mesmo? E aí eu pensava, meu Deus, e a minha autoestima é pro lixo. E aí foi onde que eu fui piorando muito o meu processo depressivo. Muito, 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 muito. Então, assim, foi um relacionamento que teve muitas situações, mas eu não vou lembrar de todas agora. Situações que a gente vai relevando. A gente pensa que, não, é normal, a pessoa tá tentando controlar a roupa porque é ciumento, se eu separar eu vou passar fome com meus filhos, porque sozinha é muito difícil, se eu separar os meus filhos vão ser criados sem o pai e a mãe perto, não é uma coisa boa, porque além de tudo, ele não fazia só comigo, ele fazia com os meus filhos também, sabe? Ele fazia tratamento de silêncio com os meninos, ele batia nos meninos, o meu filho mais novo, ele deixou marca nos braços, machucado mesmo, igual ele fazia, me deixou machucado também, deixou de apertar. Então, assim, batia muito nele. Ele só parou de bater nele quando ele começou a fazer psicopedagoga. E aí ela conversou com ele e falou assim: olha, a gente não bate em criança. Não é assim que você vai ensinar pra ele. E aí ele parou porque ele viu que estava causando muito trauma no meu filho, né? Que aí ele parou de bater nele. Mas ele batia muito, de machucar. Porque, assim, o problema da pessoa no relacionamento tóxico, quando você tem filho, isso não acaba. A pessoa, mesmo longe, ela ainda tenta manipular a situação, ela ainda tenta controlar a sua vida, ela ainda tenta desestabilizar, porque ele ficou 10 anos comigo, ele sabe o que me desestabiliza e o que não me desestabiliza. Então, até hoje, mesmo separado, quase 2 anos, ele ainda tenta criar situações para poder me desestabilizar ainda. Só que hoje em dia já não me afeta mais. Teve um ponto na história que me chamou bastante a atenção, que é o que normalmente acontece com muitas mulheres. Você mencionou que ele cuidava, provia, né? Você tinha a dependência emocional, você tinha a dependência financeira, ele é o pai do seu filho, ele assumiu uma paternidade de um outro relacionamento. Você acha que essas coisas, assim, juntando tudo isso, a cultura brasileira, o machismo e a família do machista, eu falo sempre isso,
eles colocam isso como um ato heróico tão grande, que justifica o restante das agressões, das traições, né? Como se aquilo ali validasse todo o lado obscuro do cara. Você sente hoje, só pra gente fechar agora, né, esse assunto sobre o teu relacionamento, você acha que são motivos pelos quais tanto amigos e famílias criticam nossas decisões, Sim. de, por exemplo, separar, e nós mesmas, a gente se pega na situação de pensar, eu já tenho ele já é o pai da criança, ele já me assumiu, querendo ou não, ele faz isso, ele faz aquilo. Tu acha que isso pesa na decisão? Por eu ter 2 filhos e ser cada um de um pai, isso também pesou muito para pensar em não separar. Porque como que agora eu vou entrar num outro relacionamento com 2 filhos, cada um de um pai, que a gente escuta muito isso, é muita crítica, eu já ouvi muito, sabe, assim, agora, por exemplo, eu tô separada com 2 filhos, um de cada pai, e eu tô separada. Então, isso pesou. E eu também, essas atitudes dele, ele nunca deixou transparecer para ninguém. Ele nunca me tratou mal e nem os meus na frente de ninguém. Então, as pessoas sempre teve essa visão, nunca teve essa visão que eu contei. E eu, por muito tempo, eu também escondi isso. Por vergonha, porque eu voltava depois. Então, assim, você vai lá, fala mal da pessoa, mas depois você tá com ela. Então, eu também escondi muito tempo por conta disso. E também, querendo ou não, é igual você falou, até da minha família, até que não teve tanto isso, porque o meu filho, durante um tempo, ele foi criado pela minha mãe e pelo meu pai. Chegou o momento da Rafaela decidir realmente refazer a vida dela. Vai contando aí agora pra gente, Rafaela, como foi que a Suíça apareceu na sua vida. Vamos partir agora pro lado, né, do recomeço, que a gente está muito curioso, tá todo mundo muito curioso para saber como foi que tudo isso aconteceu. Então, depois que eu passei por esse processo de divórcio, vem a parte mais difícil para todo mundo, né? Então, é a hora que muitas mulheres pensam em voltar de novo. Porque geralmente quando a gente sai com um financeiro bem, bem ruim, né? E aí você sai, pro homem sempre é mais fácil, porque ele vai pagar uma pensão e ele não vai ter uma responsabilidade de uma casa, ainda mais com criança. Então, para ele sempre é mais fácil do que pra gente. E como eu tinha falado, né, era a época que eu estava ganhando pior até hoje na minha vida, porque eu ainda estava em tratamento, né, e eu ainda não tinha conseguido arrumar um serviço que eu ganhasse melhor, ainda eu estava ganhando R$ 600, e aí a gente separou, ele falou, eu vou te dar mais 600 de pensão. Então eu ia viver com R$ 1.200. Quem vive no Brasil sabe que isso não é praticamente, a gente não faz nada, né, ainda mais com 2 crianças. O pai do meu mais velho não paga pensão só quando quer, não é uma coisa que eu possa contar, então eu praticamente, certeza, eu tinha que viver com R$ 1.200. E foi uma época muito difícil. Eu falo que eu não passei fome porque Deus não deixou. Só que eu acho que é a hora que Deus testa a fé da gente, testa o que a gente... Se a gente tem realmente força para passar por isso, a gente se reergue e fala, não, agora eu enfrento qualquer coisa, né? Então, e aí foi nesse momento que eu vi que a minha vida, assim, virou de cabeça para baixo, de uma forma que eu nunca imaginei em menos de um ano. Nessa época eu passei de maio até dezembro, que foi quando eu fui para a Suíça, eu passei por muita dificuldade financeira. Todo mês eu pensava, meu Deus, como que eu vou pagar as contas? E chegava na época, eu pagava, não sei como, mas conseguia. Que eu acho que é o que muita gente que eu vejo, acompanho muitas mulheres na internet, né? Muitas que falam que não sai do relacionamento, ou até sai e a hora que vem essa dificuldade acaba voltando ali para a zona de conforto, porque acha que não vai conseguir passar por isso. E aí, no meio disso tudo, o meu cachorro sofreu um acidente de moto e foi atropelado, e ele teve que fazer uma cirurgia, e essa cirurgia ela custava R$ 7.000, porque ele teria que fazer, reconstruir a coluna dele. E foi assim, o momento que eu tava mais ferrada e ainda teve essa situação. E aí eu fiz uma vaquinha na internet. E tinha uma conhecida, que é a que eu fui pra casa dela na Suíça, ela mora lá já tem uns anos, só que ela é brasileira. E aí ela tinha ido, e ela tinha 2 cachorros, eles eram cheetos. Quando ela mudou pra lá, ela levou eles, e os cachorros faleceram. E ela falou que quando ela fosse arrumar outra, ela queria 2 também, cheetos, e do Brasil, de Araxá, igual o que ela tinha levado. E por coincidência, em 2023, a minha mãe estava vendendo 2 cachorros do jeitinho que ela queria. E ela comprou esses cachorros em 2023 e levou para a Suíça. E como os cachorros ficaram um tempo na casa da minha mãe, minha mãe teve muito contato. Minha mãe sempre tinha que dar notícia dos cachorros, né? Ela teve que ficar fazendo os exames dos cachorros para poder levar. Então,
criou aquele vínculo ali. E quando os cachorros foram embora, minha mãe continuou tendo contato com ela. Então aí ela é uma parente mais distante nossa, então ela tinha meu pai no Facebook, né? Ela tinha minha mãe depois no Instagram, no WhatsApp, tudo assim. E como eu fiz essa vaquinha, todo mundo da minha família começou a compartilhar pra gente poder conseguir juntar o dinheiro da cirurgia dele, do meu cachorro. E aí ela viu essa vaquinha, e aí ela começou a me chamar e a gente começou a conversar bastante por causa disso, porque ele teve que fazer fisioterapia, cirurgia, ela sempre me ajudando nessa parte, né? E a gente foi conversando. Quando foi em novembro, ela ia viajar em janeiro e ela precisava de alguém para poder tomar conta dos cachorros dela, fazer companhia e sair com eles lá para poder fazer as necessidades na rua, né? Porque eles não fazem dentro de casa. E lá eles só podem sair com coleira. E aí ela precisava de alguém para poder sair com os cachorros, ficar lá durante 21 dias, que eram os dias que ela estaria viajando. E aí ela falou com a minha mãe, se a minha mãe conhecia alguém de confiança, que ela queria levar alguém do Brasil, e aí a minha mãe me perguntou, Rafaela, você tem coragem de ir? Eu falei, se você ficar com meus filhos, eu tô indo na hora, na oportunidade dessa, na situação que eu estou, só não passando fome porque Deus não tá deixando, ter a oportunidade de conhecer outro país, você tá louco, eu vou na hora. Aí ela falou, não, então tá bom. Aí ela falou com ela. Aí ela me chamou, você tem coragem? Eu falei, tem, eu tenho coragem. Aí ela falou assim, não, então vamos arrumar as coisas pra você vir. E aí começou. Faz passaporte, ela comprou minha passagem, aquela coisa. E aí, assim, pra mim a minha ficha não caiu, porque, igual eu tô te falando, a situação que eu estava, menos de um ano depois de tudo que eu tinha passado, de ter a oportunidade de ir pra outro país, e aí eu fui. Muita gente pensou que era mentira, né? Eu ouvi muita crítica, porque as pessoas acham que mulher brasileira só vai para prostituição, né? Só vai para outro país para prostituir. Não acha que existe outras maneiras de ir, né? E eu ouvi pessoas que não falaram diretamente para mim, mas falaram para conhecidos, que ninguém iria pagar uma brasileira para ir para a Suíça para poder cuidar de 2 cachorros. Só que realmente ela pagou, porque para ela sai muito mais em conta do que pagar lá. A moeda deles são muito cara. Então, a nossa moeda é mais barata, então compensava para ela. Mas eu tive que ouvir muito isso, de que, não, meio que eu não estava indo para isso, eu estava indo para fazer programa, né? E aí eu fui, ela pediu para mim um dia antes, porque os sistemas lá são diferentes, as janelas são diferentes, o fogão é diferente, para me conhecer também, né? Para me conhecer um pouco, passear um pouco também, porque depois não sabia se algum dia eu iria voltar de novo. Então ela falou, eu vou viajar dia 9 de janeiro, vem uns dias antes pra gente poder te levar pra conhecer aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá no dia 27 de dezembro. Aí ela me levou pra conhecer a França, me levou pra conhecer a Alemanha, me levou pra conhecer a Itália. E aí eu sempre, todo dia, ela me levava pra um lugar diferente. A gente saía pra restaurante, eles me levavam, ela e o esposo dela. E aí no dia 5 de janeiro foi quando a minha vida mudou completamente. Ela falou assim, vamos pra um bar? Eu falei, vamos. E aí a gente foi, né? Arrumei e fui. Aí a gente chegou num bar, isso era num domingo, chegou num bar, tava fechado, porque lá não funciona quase nada no domingo. Aí estava fechado. Aí a gente foi para outro bar, fechado também. Aí a gente foi para um terceiro bar, chegou nesse terceiro bar, a gente começou a jogar dardo, eu era o esposo dela, e o meu noivo, né, que agora é meu noivo, chegou, que ele chama Misha. Aí o Misha chegou e começou a jogar dardo da máquina do lado. Eu nessa aqui, e ele naqui, e o Misha na outra. E aí ele tem 1,92 m, ele tem um olho azul, a barba dele é loira, e eu achei ele muito bonito. Mas não falo inglês, não falo alemão, não falo nada, só mal português. Eu falei, não tem nem como eu conversar com ele, né? E aí ele ficou lá, eu na minha. Na hora que eu olhei pra ele assim, ele tava com a cara bem séria, né? Porque os homens lá são bem sérios, eles não são igual o brasileiro que já vê a mulher, já quer quase subir em cima dela, né? Lá eles são bem diferentes. E aí ele ficou assim, mas depois ele começou a rir, mas não chegava em mim. E aí eu fiquei esperando, né? Porque eu fiquei esperando o jeito brasileiro de homem chegar em mulher. Só que aí o marido dela falou pra mim, falou assim, eles não chegam nas mulheres. Aqui os europeus não chegam nas mulheres, as mulheres têm que chegar nos homens, porque eles são muito respeitadores. Aí eu falei, então tá, né? Só que eu pensei, gente, como é que eu vou chegar nele com o telefone, com o tradutor do telefone? Ele vai falar, gente, mas não sabe nem conversar e quer tentar alguma coisa comigo, né? E aí eu não tive coragem. Só que a Isabel viu, né? E ela falou, não. E ela viu que ele tava rindo pra mim, que ele tava demonstrando que ele queria alguma coisa também. E aí ela pegou meu telefone, né? Que eu tinha escrito, eu coloquei no telefone lá assim, você pode me emprestar suas lanças? Que a gente tava jogando, e eu vi que a casa dele era profissional, e a gente tava ficando do bar. E eu falei, vou puxar assunto, né? E aí ela foi, pegou meu telefone, chegou lá e falou assim, olha, ela pediu pra te mostrar isso aqui, e mostrou o telefone pra ele. Aí ele falou assim, mas ela não fala alemão? Ela falou assim, não, ela não fala não, ela é brasileira. Aí ele falou assim, mas ela fala nem inglês? Ele falou, não fala nem inglês.
Aí ele falou assim, não, eu empresto pra ela. Aí ele me olhou, riu, né? Porque eu tava olhando pra eles, aí ele foi e me entregou, eu usei, depois eu devolvi, não sabia nem falar obrigado pra ele. Devolvi, porque eu não sabia falar nada. Tinha nem 2 semanas que eu tava lá. Não sabia nem aonde que eu moro, que ela morava, não sabia nem onde que eu tava. Se eu tava em outra cidade, se eu tava em outra, no mesmo bairro, não sabia nem onde que eu tava, não tinha nem noção. E aí ela foi e falou, aí ele olhou assim, mas não saiu disso. Eu falei, gente, eu achei que tinha resolvido o problema, não resolvi, né? Aí eu falei, vou pedir o número dele, porque eu tenho o WhatsApp dele, eu vou ficar aqui mais um mês, a gente consegue conversar, né? Às vezes a gente sai algum dia, porque se ele for embora aqui, nunca mais vou ver ele. E aí eu fui pedir o contato dele. Eu cheguei pra ele, pedi o contato. Aí ele foi e me passou. Na hora ele já balançou a cabeça que sim, pegou meu telefone, já anotou o número dele, o nome dele, me devolveu. Aí eu chamei ele no WhatsApp, falei, eu não sei falar seu idioma, eu tô aqui tem pouco tempo. Aí ele perguntou o que eu tava fazendo lá. Eu falei que eu tinha ido cuidar dos cachorros enquanto eles iam viajar e tudo. E aí ele foi e falou assim, olha, eu queria te chamar pra sair, você pode sair hoje? Eu falei, posso, né? E aí eu fui e falei com ela, falei, Isabel, ele tá me chamando pra sair. Ela falou assim, vai. Aí ela chamou ele e falou, ela não tem internet aqui na rua, então você precisa passar a internet pra ela. Ela não sabe onde que ela tá, ela não sabe onde que eu moro, você precisa levar ela embora. Ele falou, não, tudo bem, passou o contato dele pra ela, né, pegou o endereço dela e tudo, pra ela ter segurança. As pessoas falam até pra mim, assim, hoje em dia, quando eu conto essa história, eu falo, você é doida, você saiu com um cara que você nem conhecia, você nem falava idioma, Só que assim, gente, a situação é muito diferente, né, daqui pra lá, a cultura deles são muito diferentes. Lá é tudo muito seguro, lá a lei realmente funciona, lá realmente existe isso. E aí a gente saiu pra jantar, a gente sentou na mesa, e aí a gente não sabia falar uma palavra, sequer, no idioma um do outro. E aí a gente só no telefone, eu escrevia, entregava pra ele, ele escrevia e me devolvia. E foi assim. Aí a gente, a hora que saiu de lá, ele só me deu um beijo, mas assim, ele não passou a mão em lugar nenhum. Super respeitador, completamente diferente da cultura do Brasil, né? Os homens aqui muitos homens não têm respeito pela mulher, tratam o corpo da mulher como se fosse um objeto, né? Ele não passou a mão em nada, não falou, fez nada comigo, me levou embora, e aí ele falou assim, amanhã eu tô de folga, eu queria te ver de novo, eu queria sair com você de novo, eu posso te buscar? Aí eu falei, pode. Aí ele me buscou no outro dia, a gente foi e aí teve uma situação que eu achei muito estranha, né, que a gente conversou à noite, depois que ele me levou embora, eu cheguei lá umas 10 horas, mais ou menos, e aí a gente conversou e combinou que no outro dia ele me buscaria 1h da tarde, e aí ficou combinado isso, ok, amanhã eu te busco 1h. Só que no outro dia ele não me mandou nada, ele me mandou bom dia, ele não confirmou nada, eu falei, gente, esse homem não vai vir, sumiu. Aí ela falou assim, ele vai vir, ele combinou com você e eu vou te falar, 1h em ponto ele tá aqui, porque eles são super pontuais. Falei, não vai vir, eu não vou arrumar. Ela falou, você vai arrumar porque ele vai vir. Deu 1 para 1, ele me mandou mensagem no WhatsApp, estou aqui na porta. Ela falou, eu te falei que ele vinha. E aí a gente entrou, eu entrei no carro, aí ele abriu a porta do carro pra mim, e já tava me esperando lá de fora do carro, abriu a porta pra eu poder entrar, fechou a porta do carro, e ele faz isso até hoje. A gente, todas as vezes que a gente tá junto, ele sempre faz isso. A gente saiu, a gente foi pra um lago maravilhoso, conheceu o lago, depois a gente foi para um bar, que é onde que ele treina, né, o jogar dardo, ele me levou lá, depois a gente saiu para jantar e depois ele me levou embora, a gente ficou o dia inteiro junto. Aí ele falou assim, eu queria te ver de novo. Aí eu falei, tá bom. Aí na quarta-feira ele me buscou de novo, a gente foi pra casa dele, ele fez janta pra mim, a gente ficou lá, ele pediu pra me dormir lá. Aí eu falei, Isabel, posso dormir aqui? Ela falou, pode. Aí eu dormi lá na casa dele de quarta pra quinta, e na quinta a Isabel viajou. E aí eu fiquei sozinha na casa dela. E aí ela falou assim, pra você não ficar sozinha, né, já que você tá com ele, vocês estão se conhecendo e tudo, pode falar pra ele vir dormir aqui, porque ele faz companhia, ele te leva no supermercado, porque eu tava sem carro, né, e onde que ela mora não é muito grande, então assim, eu não sabia de andar de trem lá, eu não sabia nada praticamente. E aí ela falou, não, ele pode vir pra cá, ficar com você, e aí a gente ficou, esse mês inteirinho, a gente ficou junto, ele dormia comigo, a gente passeava, ele me levava pra conhecer, me levava pra jantar fora, a gente foi se conhecendo. E aí ele falou assim, olha, eu me apeguei muito em você e eu tenho férias em julho, eu vou no Brasil, eu quero ir pra lá, quero te ver, quero conhecer seus filhos, sua família. E aí eu falei, tá bom. E eu vim embora. Dia 1º de fevereiro eu vim embora, a gente chorou muito no aeroporto, porque foi muito pouco tempo, mas a gente se apegou de uma maneira, assim, surreal. E aí eu vim embora, e eu falei, vai acabar, né, porque a gente não falava o mesmo idioma, como que a gente ia ficar fazendo chamada de vídeo? Falei, e aí ele vai, quando você tá perto, você cria uma conexão, mas longe, sem o idioma, e muito longe, muito tempo que a gente ia ficar sem se ver, eu pensei, isso vai acabar, esse relacionamento vai acabar.
E aí, todo dia, ele me ligava. Todo dia eu levantava de manhã, tinha um bom dia dele. E aí a gente conversava durante o dia, quando era à noite, ele me ligava de chamada de vídeo. E a gente foi nessa rotina. Nessa rotina até hoje, a gente segue essa rotina. De manhã eu sempre acordo, tem um bom dia dele. À tarde aqui, que já é noite lá, ele sempre antes de dormir, ele me liga, a gente conversa de chamada de vídeo. E essa chamada de vídeo começou com 5 minutos, depois foi para 10, depois foi para 15, depois foi para 20, hoje em dia é 1 hora e meia. E foi só fortalecendo, e aí ele veio. Chegou aqui no Brasil em julho. Ninguém, praticamente assim, quase ninguém acreditava que ele viria. Muitas pessoas não teve coragem de falar para mim, mas falou para conhecidos e conhecidos falou para mim, eu acho que ele não vem. E aí quando ele veio, pra te falar a verdade, nem eu acreditei, porque eu também achei que ele não ia vir não. E quando ele chegou aqui, eu falei, gente, realmente ele tá querendo alguma coisa mesmo, porque eu pensei assim, ele tem outro país. Pra gente ficar junto, ele tem que vir para cá e eu tenho que ir para lá. Então, a gente não tem outra maneira da gente ficar junto, né? Casar e tudo, não tem outra maneira. E eu tenho 2 filhos, né? E eu tenho esses problemas de saúde mental minha, que eu deixei claro para ele desde o começo, né? Eu falei, eu tenho esses problemas que eu preciso ser compreendida, eu preciso ser cuidada. Então, assim, teve uma época, depois que eu vim embora, eu tive uma crise de ansiedade e ele tava lá, ele ficou louco, ele me ligou, sabe? E assim, ele foi mais presente para mim à distância no telefone do que quando eu estava no relacionamento aqui e precisei desse apoio. Ele me ligou, ele ficou de chamada de vídeo, ele me mandava mensagem o tempo inteiro, como que você tá, que você já tomou algum remédio, como que você tá. Então, assim, o cuidado dele comigo é muito diferente, né? Então, assim, e outra coisa que eu observei também, quando eu estava lá em janeiro, ele tem um filho já de 19 anos. A forma que ele trata esse filho, porque a forma que ele trata esse filho, eu sei a forma que ele vai me tratar, porque o filho dele é o sangue dele. É o que mulheres ele pode ter outra, mas o filho é só um. Então eu fiquei observando a forma que ele vai tratar esse filho lá, porque eu passo muito dificuldade assim de comunicação com o pai do meu filho, né? Às vezes eu preciso das coisas pro meu filho e eu não tenho esse apoio, então eu fiquei observando isso nele. E aí eu vi que eles são muito diferentes a cultura em relação a isso, eles são muito responsáveis, né? E aí ele veio pra cá, conheceu minha família ficou encantada com ele. E a gente, assim, deu super certo, foi ótimo a gente ter esse contato de novo, fortaleceu mais ainda. E aí ele falou assim, eu quero que você vá pra lá pra gente ter um contato mais direto, porque a gente ficou um mês em janeiro, depois ele ficou 2 semanas aqui. Então, as pessoas sempre falavam assim, vai embora, mas não é assim. Eu preciso conhecer ele, saber como que é, porque é um passo muito grande pra mim, embora chegar lá não dar certo e eu voltar pra trás. As coisas não funcionam assim. A gente, foi uma história assim, meio que de cinema, foi, porque é uma coisa que não tinha a menor possibilidade de acontecer, mas aconteceu. Mas assim, a gente tem que conhecer um ao outro pra me saber, porque é muito pouco, no começo é tudo maravilhoso, no começo as pessoas não mostram muitos defeitos dela, né? Então eu preciso ter certeza que eu não estou fazendo a escolha certa, que ele realmente é a pessoa com quem o jeito dele é quem eu quero, né? Porque eu já tive muito problema em relacionamento, né? Igual eu falei antes. Então, é um padrão que eu não quero repetir. Eu não quero, daqui 2 anos, entrar numa coisa que eu sei que não vai me fazer bem. Então, eu já estou observando os sinais antes, para realmente falar, não, é isso que eu quero, né? É uma pessoa que eu quero dividir a minha vida, porque foi muito difícil para mim sair do relacionamento. Então, acaba que a gente vive traumas que você não quer mais isso pra você. Hoje eu fiz terapia, hoje eu tô curada, eu consigo viver sozinha, igual eu vivo sozinha com os meus filhos. Hoje eu consigo lidar com a minha solidão no final de semana, ele não tá aqui, ele tá lá. Eu consigo lidar, então eu vou entrar num relacionamento que talvez não é o que eu espero. Então eu não, eu vou embora rápido, não. Então eu preciso conhecer ele, saber se realmente é isso que eu quero. Porque se a gente não der certo, falar, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu tenho total segurança de falar, não quero mais, ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha e pronto, eu não vou ficar preso e falar, não, eu tenho que ficar nesse relacionamento, não. Eu tenho que saber que é uma pessoa que vai me fazer bem. Até hoje a gente teve alguns problemas culturais, né, porque às vezes eu espero que ele tenha atitudes de homens brasileiros e eles não têm, porque lá eles são muito diretos, eles não fazem rodeio. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, e por conta do idioma também, isso acaba atrapalhando um pouco por conta da comunicação, porque a gente não consegue se comunicar 100% conversando, né? A gente ainda precisa do telefone quando é alguma coisa que a gente ainda não aprendeu, assim, porque eu tô estudando o idioma dele, ele tá estudando meu idioma. Então, às vezes a gente tem essas dificuldades, mas assim, eu sempre observo
o que é a dificuldade que a gente está tendo. Se é as atitudes, ou até hoje, eu não tive problema com ele em relação de manipulação, ele é sempre muito claro, direto, não tenta me colocar como errada na história, sabe, ele entende a minha situação, assim, se eu ponho uma opinião para ele, por mais que às vezes ele não concorde com aquela opinião, ele respeita aquela opinião minha, e ele expõe a opinião dele também, a gente tem essa comunicação, e aí, quando foi em setembro, eu fui para lá de novo, né, então eu falo assim, em menos de 2 anos que eu separei, que eu tava passando a pior fase da minha vida, eu tive a oportunidade de ir para outro país 2 vezes. Então, assim, é uma coisa que jamais estava. Eu pensei, se alguém falasse para mim assim, quando eu separei, você vai passar por todo esse perrengue, mas daqui menos de 1 ano você vai estar indo para Suíça, você vai estar conhecendo 5 países, depois de menos de 1 ano de novo você vai estar indo para lá de novo. Eu ia falar, mentira, isso não existe, é a menor possibilidade. E eu fui de novo, fiquei lá 2 meses, aí a gente teve esse contato mais direto para ver como que seria a convivência, como que seria o dia a dia, né, como que é a cultura dele, para conhecer a cultura dele, porque eu pretendo mudar para lá, pra gente ficar junto, porque é mais fácil eu ir do que ele vir, ele já tem um emprego lá fixo, né, estável, então é mais fácil. Então eu fui para conhecer a cultura, porque ele sempre preza a minha felicidade. Ele sempre fala para mim, igual ele falou, olha, você vem para você ver como que você vai se sentir aqui, porque eu não quero que você venha para cá para você ser infeliz. Eu não quero. Eu quero que você venha para cá para você ser feliz. Então, eu quero que você venha, conheça primeiro a minha cultura, conhece como que é a minha vida, estuda, né? Igual ele me ajuda a fazer o curso de alemão, ele paga para mim aulas para mim poder fazer, para me aprender o idioma dele. Ele também faz curso de português para aprender o meu idioma, porque ele falou para mim, por mais que eu não vou mudar o Brasil, eu quero chegar lá no Brasil, a gente vai visitar a sua família, eu quero conversar com eles, eu quero conversar com os meninos, entender os meninos, porque os meus filhos ainda não tá fazendo, né, nem curso, e assim, o carinho que ele tem com os meus filhos, mesmo em tão pouco tempo, é uma coisa que eu fiquei com medo na época, porque eu pensei, ele vai pensar, uma brasileira com 2 filhos, né, é uma responsabilidade muito grande, igual, por exemplo, se ele for me levar para lá, eu não vou ter emprego assim que eu chegar lá, eu vou demorar um tempo até eu me estabilizar, então ele vai ter que assumir a responsabilidade de mim e dos meus filhos. E eu sempre falei pra ele, olha, sem meus filhos eu não vou. Então ele pegou essa carga pra ele falou, não, e eu nem quero, não tenho intenção nenhuma de separar dos seus filhos. Eu sei que seus filhos é tudo pra você e eu quero cuidar de você e deles, não é falar, não, você vem, depois a gente busca eles, não. Quando vir, vai vir todo mundo, então a gente tá se programando pra isso, fazendo tudo com calma, né? Muita gente fala, por que você não vai embora ainda? Vai embora. Eu falei, não, gente, porque eu preciso, tanto eu quanto ele, a gente precisa ter segurança, que realmente é isso que a gente quer, porque é uma decisão muito séria para você tomar no calor da emoção ali, depois arrepender e estar em outro país. Então, a gente tá indo com calma, com cautela, e aí ele veio pra cá no final do ano, passar o Natal e o Ano Novo aqui, né, eu fiquei lá até novembro eu vim embora, e ele falou, dezembro eu vou, pra gente passar a virada do ano junto, o Natal junto, e aí a gente tava fazendo 1 ano de namoro, né, que era o dia 5 de janeiro, e aí ele veio também para passar o 5 de janeiro aqui comigo, porque ele queria comemorar 1 ano que a gente tava junto. E aí nesse dia ele me pediu em casamento, ele falou, não, eu decidi realmente, eu te amo demais, eu nunca na minha vida eu pensei em casar, né, e você fez eu mudar esse pensamento meu, eu quero ficar com você, eu te amo, quero que a gente fique junto. E aí a gente tá agora se planejando para casar o ano que vem. A gente tá se planejando mais ou menos abril, maio, por aí. A gente ainda não tem a data certinha, não. Pra poder, pra gente casar, né? Pra gente poder conseguir ficar junto. E aí a gente já se programou. Esse ano ele vem, em julho de novo, porque ele tem férias. Aí ele vai vir. E aí em janeiro eu vou com os meninos, para os meninos conhecerem lá. Conhecer como que é primeiro, né? Pra eles entenderem como que funciona, para quando a gente mudar, não ser uma surpresa para os meninos, porque a gente também, eu penso também muito no bem-estar dos meus filhos, porque os meus filhos não é só, por mais que as pessoas falam, depois que eles forem mais velhos, eles vão seguir a vida deles e tudo, sim, mas por enquanto eles são crianças e eles dependem de mim, então quem é responsável por eles sou eu, então eu penso muito no bem-estar dos meus filhos também, só que assim, eu tinha muito medo principalmente eu brincava com eles assim, porque lá é um silêncio, assim, você não escuta nada, os meninos não gritam e tudo, e aqui é só gritaria, né? O Brasil é uma muvuca danada. E aí quando ele veio a primeira vez, eu falei, gente, esse não vai embora e nunca mais ele vai querer saber de mim, vai me bloquear no aeroporto. Esse não vai me bloquear antes, porque ele precisa que eu leve ele no aeroporto. Na hora que eu chegar no aeroporto, ele vai me bloquear e vai embora. E eu brincava com ele, eu falava assim, você já tá preparando, né, pra me bloquear a hora que você for embora, né? Ele, você tá ficando doido? Eu falei, certeza que você vai me bloquear, certeza. E aí ele chegou, no começo, assim, foi diferente pra ele,
porque é muito diferente, a cultura é muito diferente. Mas depois ele teve um cuidado tão grande, assim, e ele teve a paciência de entender, sabe? Minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha é apaixonada com ele, que ele corre atrás dele, ele brinca de pique-pegue. Ela não sabe que ele não entende o idioma, então ela fala com ele como se ele entendesse tudo. E aí ele não entende nada, mas não sei como ele consegue se comunicar lá e ele faz o que ela tá pedindo. E aí os dois, gostou muito dela e ela também é apaixonada nele. E aí a gente tem esse contato, minha família também ficou apaixonada pelo carinho. E aí teve uma coisa de cultura que eu acho muito engraçado, que é quando ele veio, ele trouxe só chocolate, né? Ele não trouxe presente pra ninguém. E brasileiro, toda vez que viaja, a gente leva presente, né? E aí ele não veio. E aí teve um dia que eu falei pra ele, eu falei assim, os meninos tudo ficaram esperando, porque a gente tem essa cultura de levar presente, né? Ele, vocês são assim? Eu falei, viajou, a gente leva presente, é normal, é cultura do Brasil. Ele, entendi. Aí quando foi no final do ano que ele ia voltar aqui, ele falou pra mim assim, deixa eu te falar, eu não tenho muita noção, você me ajuda a escolher o presente dos meninos pra me levar? Pergunta os meninos que eles querem que eu vou levar. E aí eu falei dos meus, né? Falei dos meus meninos, falei assim, tem um quer isso e o outro quer isso. Aí ele falou, não, eu vou levar pros meninos. E aí ele trouxe até pra minha sobrinha, sem nem me perguntar. Ele viu um negocinho lá, lembrou dela e falou, não, eu vou levar, porque ela teve muito contato com ele. E aí ele já aprendeu isso. Então, assim, a gente tá meio que adaptando na cultura um do outro. Então, ele tá adaptando a cultura do Brasil pra poder me fazer feliz, né, pra me fazer bem, e eu também tô adaptando na cultura dele. Então, assim, a minha vida mudou de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse mudar. E além, assim, não só dele também, eu me reergui sozinha, né? E tem esse relacionamento e tudo, mas, assim, eu estou sozinha no Brasil, eu cuido dos meus filhos sozinha, eu tenho a ajuda da minha mãe e meu pai, mas, assim, no dia a dia mesmo, as coisas sou eu que faço. E hoje em dia eu consigo proporcionar uma vida para meus filhos que eu nunca imaginei que eu conseguiria proporcionar. Hoje, graças a Deus, eu arrumei um emprego que eu ganho melhor. Então, hoje em dia, a gente não passa mais dificuldade. Então, eu falo que tudo é fase, né? Que a gente pensa que a gente não vai sair daquilo ali, e a gente sai e a gente consegue sozinha. Claro que, assim, o Misha me ajuda, né? Tanto psicologicamente como financeiramente, mas hoje em dia. O ano passado, não. O ano passado era eu com os meus filhos, e, assim, se precisasse trabalhar em 3, 4 empregos, eu trabalhava, para não deixar faltar nada para os meninos. E hoje em dia, é uma vida que eu falo assim, que é uma paz que eu tenho. Claro que às vezes ainda tem problema, né? Às vezes tem mês que a situação financeira é mais difícil, que às vezes tem uns imprevistos que a gente não imagina, às vezes adoece. Mas eu falo assim, que eu tô vivendo uma fase que eu nunca imaginei viver. Uma paz, uma tranquilidade. Já tem tanto tempo que eu não penso em suicidar, não penso em nada, minha saúde mental tá ótima. Eu continuo fazendo a minha terapia. Pra você ver, agora eu já reduzi, eu faço de 15 em 15 dias. Antes eu precisava fazer uma vez na semana, e às vezes ainda, mesmo fazendo uma vez, tinha vez que eu ainda tinha que entrar em contato com a minha psicóloga para fazer uma intervenção ali, nem que fosse pelo WhatsApp, porque eu estava em crise. Às vezes eu tinha que ir pro hospital tomar medicação para poder, um calmante para acalmar. Hoje em dia já tem muito tempo que eu não preciso. E é uma paz comigo mesmo. Hoje em dia eu fico sozinha, isso não me incomoda. Eu consigo ficar sozinha, porque às vezes os meninos vão pra casa de um amigo, ou pra casa da minha mãe, e eu fico aqui em casa, eu sei lidar com a minha solidão, eu aprendi a lidar com a minha companhia. Então, assim, eu falo que tudo é fase. A gente acha que quando você separa ali, que você tá ali naquele buraco, você pensa, nossa, eu nunca vou conseguir sair disso aqui. Só que você vai subindo, degrau por degrau, e você sai. E quando você sobe num nível que você olha para trás, você fala assim, eu passei tudo isso, eu consegui, é tão gratificante. Eu falo assim, que hoje eu e os meus filhos, a gente tem uma conexão surreal. Às vezes eu ainda fico brava, que às vezes ele faz alguma coisa assim que me deixa nervosa, sabe? Mas o diálogo que a gente tem é muito melhor. Porque eu estou muito melhor e acaba refletindo isso nos meninos também. Os meninos conseguem compreender, sabe? Eles não têm aquela mãe cansada, aquela mãe estressada, aquela mãe nervosa o tempo inteiro, aquela mãe que só de olhar já tá brigando. Eu consigo, hoje em dia, fazer as coisas para eles com mais leveza, sabe? A vida ficou mais leve comigo e com os meninos. Eu consigo lidar com as coisas muito melhor, emocional muito melhor. E por mais que eu tenha ajuda da minha mãe, a minha mãe, assim, igual almoço ela faz às vezes pra gente, né? Mas a janta eu tenho que fazer, levar na escola, às vezes meu pai me ajuda a levar mas o outro sempre eu que levo. E buscar também, às vezes meu pai busca, mas geralmente é eu que busco. Então, assim, roupa, essas coisas, tudo na casa sou eu que faço, porque eu moro sozinha com os dois, né? Então somos só nós três. Então, assim, eu falo que em vista do que era antes para agora, é uma vida, assim, que eu não imaginei que eu teria. É uma paz que eu não imaginei que eu teria. E por isso que eu falo que, assim, as pessoas ficam com medo de, meus filhos vão ser criados sem pai. Claro que, assim,
faz falta, né? Os meus filhos sentem falta daquela figura paterna, claro. Só que a gente não tem como ensinar o outro a ser pai, né? E também não tem como você ficar com uma pessoa que tá, o pai tá presente, mas ele faz mais mal do que bem. Então também não adianta. Porque de todo jeito você vai ter que estar lidando com trauma. E eu acho que quando você tem só a falta do pai, eu acho que é muito mais fácil você lidar com esse trauma do que você lidar num ambiente tóxico, porque você tá em alerta o tempo inteiro, igual a psicóloga dele sempre falava pra mim, que tem uma parte, acho que é na frente do cérebro, que é quando entra em alerta, o cérebro entra em alerta. Então, quando tem grito, quando tem briga, sempre fica alerta o tempo inteiro. Então, pensa, seu cérebro vem em alerta o tempo inteiro, que era o que acontecia com os meninos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, aquela paz, aquela tranquilidade, a gente toma as nossas decisões. Eu falo que quando a gente chega nessa fase, é até difícil, porque aí a gente fica até com medo de entrar em outro relacionamento, porque a gente fala, meu Deus, eu tô tão em paz sozinha que como é que eu vou conviver com outra pessoa de novo? Eu fico pensando muito nisso, porque hoje em dia, assim, eu quero ir no supermercado, não preciso falar pra ninguém. Eu levanto aqui, vou e pronto. Hoje eu tô afim de tomar um sorvete. E não tem aquilo ali, vamos tomar sorvete comigo? A pessoa fala, hoje eu não tô afim. Aí você fala, então acho que eu não vou, porque eu tô... Não, eu tenho ninguém, eu pego, vou. Às vezes os meninos estão aqui, quer ir comigo? Quer, vamos, não quer, eu vou sozinha. Então eu aprendi a fazer as coisas sozinha, eu aprendi a viver pra mim, pros meus filhos. Eu recebo muitas mensagens, Rafaela, a gente chama na internet de haters, né? Quando a gente abre esse diálogo sobre as mulheres que se dão a oportunidade de um novo relacionamento, aí vem. Não sei se são amarguradas, não sei se são mulheres que desistiram do amor. Elas vêm sempre com aquele mesmo discurso. Mulher não precisa de homem. Sim. Vai estudar, vai ser feliz. Onde Trabalhar. que a gente precisa? Vai trabalhar, vai refazer tua vida e ninguém precisa de homem. E eu concordo, todo mundo que comenta isso nos meus vídeos, nas minhas postagens, eu sempre falo, concordo plenamente. A gente realmente tá aí, a Rafaela, meninas, como prova mais que concreta de que a gente realmente não precisa. Quem foi que falou que a gente precisa? Quando ela falou assim que o noivo dela completa, é porque a gente usa muito essa frase justamente por conta dessa mistificação, de que a gente precisa de uma pessoa para completar. Você tá vendo que ela tá completíssima, pleníssima. A solitude, ela é viciante. A solitude, ela traz pra gente essa sensação de liberdade. É como se você realmente vai sair de um cativeiro e você tá livre. E essa liberdade, ela é muito cara. Ela é muito cara, ela custa um preço muito caro para você se envolver novamente. É onde entra a frase das haters, que nós não precisamos realmente de um homem. Isso que a gente faz quando a gente tá curada, tá feliz sozinha e escolhe novamente ter um companheiro. Então, essa fase que a Rafaela tá passando aí agora, ela tá se dando a oportunidade não porque ela precisa, porque apareceu para ela. Ela tá escolhendo viver um novo amor. Concorda, Rafaela, comigo? Com certeza. Porque, igual eu falo assim, ele não tá aqui, né? Ele tá no país dele, eu estou aqui no meu país, então ele só completa aquilo que já tá completo. Ele é só um complemento para mim, mas ele não é o principal, igual eu já coloquei outros relacionamentos, né? Principalmente o meu antigo relacionamento, que ele era o centro ali. Então, assim, eu não deixo de fazer as minhas coisas por conta desse relacionamento, ele também não deixa de fazer as coisas dele lá. Então, hoje em dia, eu escolhi estar com ele. E é igual eu te falei, a gente está lidando com esse relacionamento no dia a dia para ver se realmente é isso que a gente quer. Mas se também, às vezes, daqui chegar um tempo e falar assim, olha, não faz mais sentido, a gente não tá dando certo, eu também estou tranquila para continuar seguindo a minha vida e ele continuar seguindo a dele. Igual quando ele veio pro Brasil, eu coloquei o vídeo dele chegando no aeroporto, né? E aí isso meio que viralizou na internet, foi onde que chegou muitos seguidores para acompanhar a nossa história. E aí muita gente achou que eu tinha conhecido ele no aplicativo, ou que eu fui para lá para ficar com ele, né? Só que não, eu conheci ele lá e não foi por esse intuito, né? E aí muitas pessoas, teve até um comentário uma vez, que a mulher falou assim, ela está dando golpe. Brasileira, solteira, com 2 filhos, está ficando com ele por dinheiro.
E então, assim, as pessoas têm muito esse pensamento, né, de que a gente só fica com uma pessoa de fora porque a gente quer o dinheiro dele, porque a gente quer a vida boa. Tanto é que eu falei pra ele, eu falei, Micho, eu não tenho interesse no seu dinheiro, eu não tenho interesse em ir embora pra ir, eu estou com você por causa da sua pessoa, porque eu gosto de você. Não é por conta de nada disso, porque trabalhar, dinheiro, eu trabalho. Eu tô aqui vivendo, eu vivi até hoje sem o dinheiro dele, então, assim, não é eu quero o dinheiro dele. E se você quer ir embora? Não. Eu já falei pra ele, eu falei, Micho, se você quiser vir pra cá, se você achar que é mais viável você vir, eu também não importa, eu quero ficar com você. E aí eu acho que no começo até ele tinha um pouco desse pensamento, sabe? Porque eu acho que é por conta dessa visão de muitas pessoas serem assim, eu acho que até ele tinha esse pensamento. Em setembro, quando eu fui pra lá, eu acho que ele meio que ficou avaliando isso, né? E aí ele deixou 50 francos pra mim lá, porque ele saía pra trabalhar, eu ficava sozinha. E ele deixava o dinheiro lá, falava assim, qualquer coisa que você precisa, você pode comprar. E eu não precisava de nada, então eu não comprava nada. Eu não precisava, eu vou gastar dinheiro pra quê? E o dinheiro ficou uma semana lá, e todo dia chegava de serviço o dinheiro lá. E ele saía de manhã o dinheiro lá, ele voltava o dinheiro lá. Aí ele falou pra mim, você não vai usar, não? Eu falei, não, você fez compra, tem as coisas pra me comer, eu preciso de comida, eu tô comendo, então não preciso de mais nada. E aí um dia ele foi e cadastrou o cartão dele no meu celular. E aí ele falou assim, o que você precisar, se você precisar ir no supermercado, se precisar fazer qualquer coisa, se você não tiver o dinheiro, você pode usar o meu cartão no seu celular. Eu falei, tá bom. E aí eu sempre assim, quase não usava. E aí quando eu usava, eu sempre mandava uma mensagem antes. Estou indo no supermercado. Eu posso ir? Pode. Aí ele falava assim, não precisa ficar me mandando mensagem. Eu falei, não, eu vou te mandar porque o dinheiro não é meu. O dinheiro é seu. Então, assim, eu não tenho que mexer num dinheiro que não é meu. Eu tenho que te avisar pra você saber que eu tô gastando. E aí teve até uma vez que ele falou pra mim, que eu até fiz uma enquete no Instagram, que as pessoas, que eu ia fazer, por exemplo, a unha ou a sobrancelha, e eu olhava o preço de lá, eu falava, meu Deus, é tão caro. Eu falava, não vou gastar dinheiro com isso. Se eu sei fazer, eu mesmo vou fazer a minha unha, né? A sobrancelha eu cheguei a pagar. E aí eu coloquei na internet lá, e as pessoas falaram assim pra mim, assim, teve algumas mulheres que falaram, não, você tá certo, eu realmente não dou conta de gastar o dinheiro que é dos outros, que não é meu. E teve umas que falaram assim, que você não pode fazer isso, que você tem que deixar ele fazer as coisas, que não sei o que. Não é que eu não esteja deixando, mas eu acho que é tudo ver, né, realmente o que tem necessidade, não ficar gastando dinheiro à toa. E aí eu fiz essa enquete, ele me perguntou, falou, o que é essa enquete, né, porque ele viu que era coisa relacionada ao dinheiro e tudo, e aí eu expliquei a situação para ele, ele falou assim, olha, Rafaela, depois dessa convivência que a gente teve aqui e das situações que foi acontecendo, eu entendi que realmente você tá aqui porque você gosta de mim. Não é por causa do que eu posso te proporcionar. Eu vi que você realmente está comigo porque você gosta de mim. Porque você teve todas as oportunidades de gastar o dinheiro, de sair, de comprar, de fazer o que você quisesse, e você não fez. Você sempre estava me perguntando, me mandando mensagem. Então, assim, até ele tinha essa visão. Então, muita gente pensa que a gente fica com pessoas de fora por causa do dinheiro. Não, eu não fui para lá para arrumar ninguém. Por coincidência, a gente se encontrou e foi questão do destino. E a gente deu certo e tá junto até hoje e tá se programando para casar. Mas também, se chegar num ponto que eu ver que não é isso que eu quero pra minha vida, também eu vou seguir a minha vida, que não é uma coisa, eu tenho que ficar com ele o resto da vida. Até hoje a gente deu certo, até hoje o jeito dele é um jeito que eu busco. E ainda mais eu estando sozinha aqui, isso foi pra mim, esse relacionamento foi bom pra mim também, até pra me ver que realmente a gente. Claro que às vezes faz falta um homem para poder carregar um saco de cimento, que é mais pesado, essas coisas assim mais masculinas, mas a gente não tem que ficar com o homem pela necessidade de ter um homem. Você tem que ficar com o homem porque ele te faz bem, porque ele tá ali para cuidar de você, para fazer aquela parte, não por dependência, não porque, eu preciso dele, eu preciso ficar, não. Não te tratou bem, fez mal, Gente, vai embora. É difícil no começo? É muito difícil. Mas não é impossível. Então, assim, pra mim no começo foi muito difícil. E hoje em dia, eu tô vivendo uma vida que eu imaginei que eu não teria. Eu tô vivendo uma paz, uma tranquilidade, e isso tá refletindo nos meus filhos, na minha vida, em tudo. E aí parece que quanto mais as coisas vai dando certo, mais vai atraindo coisas pra dando certo e vai tudo assim. Então, assim, eu falo que a gente tem que ter a coragem de dar aquele passo, de falar, não, eu mereço mais e eu vou correr atrás de mais. Não é isso que eu quero, né? E fazer acontecer e fazer por onde as coisas ir e tirar esse pensamento das pessoas de pensar que tá com gringo só porque quer ir embora, quer dinheiro, não é. Eu estou com ele porque ele me faz bem e eu escolho ficar com ele. Não é porque, eu vou ficar com ele porque ele vai me proporcionar isso. Não, eu estou com ele porque ele me faz bem, a gente tem uma troca boa, a gente deu certo desde o começo. Então é isso, sabe? Eu, escutando agora a tua história, eu ia pedir, né, para você deixar sua mensagem para as meninas que estão passando pela mesma situação que você passou, que eu passei, que milhares de mulheres passam. Mas você já disse tudo, né? Você falou na questão da força, da gente desmistificar essa história, de que a gente precisa de um homem,
por conta de filho, por conta de problema financeiro, se não tá fazendo bem. Desmistificar essa história também, tirar da cabeça dessa mulherada, que porque você teve uma chance de conhecer um homem de outro país, você tá sendo interesseira, né? É uma palavra que se usa muito, você tá sendo uma pessoa que tá buscando só a parte financeira, quando na verdade isso é mentira. Eu tenho entrevistas para ir ao ar de mulheres que refizeram, que conseguiram recomeçar suas vidas através de um casamento também no Brasil, aí no Brasil, não necessariamente foi fora. A gente não está aqui no nosso canal romantizando vida fora do Brasil. Eu acho que quem está aqui já na nossa comunidade já sabe, me conhece muito bem. Eu não romantizo vida fora do Brasil. Eu não incentivo ninguém a imigrar. Aqui o nosso canal, nunca você vai encontrar uma fala minha. Gente, tira um passaporte, entra no aplicativo. Jamais, Rafaela. Se você assistir todos os meus vídeos, você nunca vai encontrar um vídeo com uma fala minha. Tira um passaporte, entra no aplicativo, vá atrás de um. Nunca. A essência do meu canal é você reconstruir a sua vida, se livrar do relacionamento tóxico, se livrar da situação que está destruindo você. Se você vai arrumar uma pessoa de outro país ou no seu próprio país, isso aí é uma consequência, como a Rafaela pontuou. As coisas vão fluindo, gente. Na medida que você vai se curando, na medida que você vai enxergando que aquilo ali tá fazendo mal para você, as coisas fluem. Ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Sim. Sabe por que eu tô falando isso? É até uma forma de desabafo, eu tô usando a Rafaela para desabafar, porque eu já recebi críticas e mais críticas de que o meu canal estava sendo uma romantização dos Estados Unidos aqui, da bandeirinha dos Estados Unidos, e não é. A gente não tá, eu não tô aqui para falar que você deva fazer o que eu fiz, o que a Rafaela fez. Não, a gente tá aqui querendo construir uma playlist, no caso, esse vídeo é mais uma entrevista para o recomeço, é que as mulheres elas têm uma força de sair de situações que estão fazendo mal a elas. Em consequência de fazer mal a elas, fazem aos filhos, né, Rafael? Faz a família. É uma cadeia que vai fazendo mal a todo mundo que está ao seu redor. Então você precisa se libertar disso, você precisa se curar disso. Se vai depois encontrar uma pessoa, ou no Brasil ou em outro lugar do mundo, não sei, se é uma escolha de cada pessoa, é uma consequência, né? A gente quer aqui reconstruir a nossa alma, a nossa essência, voltar a ser a mulher feliz que está lá só esperando ser resgatada. Porque a gente se mata por dentro, a gente adormece, vai para o fundo do poço, mas ali ela está só adormecida. Tem vídeos e vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. Você está adormecida, você está em silêncio. Por um instante você não morreu. Você está só ali descansando, esperando ser resgatada. Esse período e esse processo que a Rafaela tá passando do resgate dela, ela conseguiu sozinha, gente. Não foi o cara na Suíça que fez isso por ela, né? Porque muitas mulheres que eu entrevisto já estão vivendo um relacionamento há 2, 3, tem até uma menina que vai pro ar agora, que ela já tá há 10 anos casada com um estrangeiro, e ela vai passar a experiência, aguardem que é uma entrevista também maravilhosa, em que ela vai contar as diferenças culturais, que é pelo que a Rafaela vai passar ainda. E é muito interessante e importante que a gente pontue aqui na nossa entrevista que a gente está buscando a nossa libertação e o nosso recomeço como mulher, né, Rafaela? Então, assim, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse essa mensagem para as meninas que estão passando por esse período, tá, Rafaela? Que é o mais doloroso, que é onde você está saindo do casulo, onde você está buscando essa liberdade, essa solitude, essa cura. Eu quero que você agora deixe essa mensagem para quem está te assistindo, porque com certeza a gente se conecta muito com essas mulheres que hoje passam por abuso psicológico, abuso físico e esses trilhões de coisas que fazem com que a mulher, às vezes, tire sua própria vida. A gente vê muitos casos aí, não aguenta e a solução, às vezes, realmente é sair de imediato e fazer o que até você tentou fazer. Deixa esse recado para depois a gente finalizar e eu vou fazer um compromisso aqui com você também, que eu vou ficar aberta, o canal vai ficar aberto, para que você depois que casar com ele, for viver lá, né, depois de um tempo, o canal está aberto para você contar a experiência depois de casada, né, com seus filhos, como é que vai ser sua vida lá. Mas primeiro a gente quer ouvir de você, já que você está nesse processo faz tão pouco tempo, de como você conseguiu
realmente esse recomeço como mulher, né? A Rafaela. Então, assim, o processo é difícil, né? Principalmente o começo, a hora que você sai ali para você ir reconstruindo, é muito difícil. Mas, assim, eu acho que as pessoas não devem desistir. Igual eu não desisti. Às vezes a vontade de desistir, de querer voltar para aquele relacionamento, para a zona de conforto, né, que a gente já está acostumado, vem. Mas, assim, permanecer firme, porque aos poucos as coisas vão ajeitando. Não é de uma hora para outra, não é, eu separei hoje, amanhã eu já estou ótima, não é. A gente passa pelo processo de se sentir sozinha, de sentir falta, ainda mais se for um casamento de muitos anos, que você está acostumada a viver muitos anos com uma pessoa. Então, para você viver sozinho é difícil, mas assim, apegar em pensar que o quê? Que não estava feliz, não estava bem, não tinha saúde mental, que é o que eu focava muito, né? Que eu precisava de saúde mental, que eu precisava querer viver de novo, porque eu tinha perdido a vontade de viver. Então eu foquei muito nisso, que eu precisava voltar. Eu sempre falava com a minha psicóloga, eu quero a minha vida de volta, eu quero a minha felicidade, eu quero enxergar, ter motivo para viver, eu quero ter sonhos de novo, porque até os meus sonhos eu fui colocando na gaveta. Falando, não, já não faz mais sentido viver aquilo ali, já não faz mais sentido planejar, já não faz sentido planejar a vida daqui uns anos, o que eu quero, o que eu busco na minha vida. Então, eu fui deixando isso de lado. E aí, eu acho que uma coisa que ajuda muito também para mim, me ajudou muito foi a terapia, né? Ter uma pessoa ali para poder te auxiliar, para nos momentos que você tiver uma crise, tá ali para poder te fazer enxergar, porque quando a gente tá numa crise parece que fica assim. Então aí você não parece que só tem nuvem preta. E aí você precisa ter alguém para tirar aquelas nuvens ali e fazer você enxergar, né? Que realmente não, que não é aquilo ali, que você tem uma vida maravilhosa por fora daquilo ali. Não é, sua vida não se resume naquela situação. Você tem um monte de possibilidades fora. E eu, assim, tive, por mais que foi difícil, eu fui me apegando nisso e as coisas foi realmente acontecendo, as coisas foi abrindo, né, fui tirando essa venda, né, que estava nos meus olhos e fui vendo que tinha um mundo maravilhoso fora disso me esperando e que eu poderia ser feliz sem depender de ninguém, com os meus filhos, porque a gente escuta muito isso, né, eu no meu processo tudo, eu escutava e pensava, gente, mas não vai dar certo, não vai, eu não vou conseguir, e conseguir, e a gente consegue. Eu falo que assim, às vezes a pessoa acha que vai sair do relacionamento e amanhã já tá bem, amanhã já tá reconstruída, e não é. Demora anos. Você veja, ela vai para 2 anos que eu separei, eu ainda tô nesse processo ainda, de reconstrução, de resgatar os meus sonhos, tem coisas que eu ainda tô tirando do papel, mas é um processo que é difícil no começo, mas que você vai vendo a evolução, você vai vendo cada conquista ali, e às vezes conquista pequena passa a ser gigante, porque você tá conquistando sozinha, sem depender de ninguém, você tá sendo ali, é só você e seus filhos, que às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir, a gente consegue. Então, assim, o que eu quero deixar o recado é não desistir. Se tá difícil no começo, é normal, mas aos poucos as coisas vão se ajeitando, e focar que, assim, não é igual você falou, não é porque eu conheci uma pessoa fora que a pessoa vai ser só feliz se for com uma pessoa fora, que às vezes a vida vai ser boa só. Não, tem pessoas também no Brasil, homens dispostos a cuidar, a fazer as coisas pra gente, que não é tóxico, né? E a gente tem que, primeiro, acho que o principal, a gente tem que se amar primeiro, se curar, para depois querer envolver com outra pessoa, porque quando a gente não tá curada, a gente busca essa cura em alguém. E aí a gente aceita qualquer coisa, né? Porque a gente não tá querendo, então qualquer coisa serve. Então a gente às vezes ignora aquele sinal ali, porque eu preciso daquilo ali no começo, né? Então a gente faz muito, muito disso. Pensa que, eu vou tá aqui, não tem ninguém, mas tem esse aqui que tá aqui, então eu vou aceitar ele porque é o que tem, né? Pra eu não ficar sozinha. Então aprender principalmente a ficar sozinha, a gostar da própria companhia, a se amar muito, para depois arrumar uma pessoa que, igual eu te falei, se a pessoa não for o que eu espero, eu não quero e vou seguir em frente, não é porque, eu só tenho essa aqui, não é o que eu quero, não é o que eu busco, tá com atitudes que não é legal, vou seguir a minha vida. Rafaela, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Foi um relato, assim, muito incrível. Você é uma menina muito nova. A gente geralmente procura se conectar com pessoas da nossa idade. E eu recebo muitas mulheres aqui 45 mais, 55 mais. E a gente tá com uma menina aqui que acabou de completar 29. 29 ou 30? Tantos. 30. A gente tá uma menina aí de 29, 30 anos. Uma menina. Então, eu quero te agradecer demais, Rafaela, pela oportunidade, pela disponibilidade de tempo, porque você é muito ocupada. A gente combinou várias vezes por essa entrevista, demorou um pouco para encaixar seus horários com os meus, mas deu certo. Muito válida o seu depoimento, o seu relato. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, meninas da sua idade também, que precisam
já começar cedo essa consciência do cuidado, da necessidade de se reconstruir, de não baixar a cabeça e nem depender, nem emocionalmente, nem financeiramente, de ninguém para poder ser feliz. Se tiver filho, se não tiver filho, né? Não importa. Você provou também aí uma coisa que eu sempre falo. Os filhos, eles precisam da paz entre o casal. Não precisam Sim. deles juntos. A gente tem que tirar isso da cabeça e deixar de romantizar a família, a construção da família do lado de uma casa é que vai fazer seus filhos felizes. Isso se constrói, essa ideia, muito dentro da igreja. Por isso que eu falei que eu não ia entrar no assunto de igreja, porque aí sim vai virar uma polêmica aqui, e não é esse o objetivo, mas existe muito essa doutrinação de que os filhos precisam estar dentro de um lar para ser feliz, né? Então, eles só vão ser felizes se tiver ali o pai e a mãe. Não, eles precisam de um casal feliz, independente de estar. Então, muito boa também essa parte que você pontuou. E eu só tenho que te agradecer demais. O canal está à sua disposição. Vamos compartilhar, meninas, essa história. Comentem aqui, né, embaixo, o que vocês acharam da entrevista. Se vocês passam pela mesma situação, dê sua opinião, compartilhe com uma amiga. Se não é a sua situação, mas tem ali uma prima, uma irmã, uma amiga que está passando pela situação que a Rafaela passou, compartilha para ser aquela força, vamos nos unir. Eu sei que tem muito comentário que vai chegar aqui também contra tudo isso que a gente comentou aqui, é super normal, a gente está muito acostumada, mas eu sei que na altura do campeonato, que eu sei que aí no Brasil, tá, de feminicídio, de mulheres sendo tratadas como segundo plano, não como prioridade, e hoje a gente vê uma luz no fim do túnel, assim, né? A gente faz a nossa parte, né? O nosso legado a gente está deixando para ajudar essas mulheres. Então, Rafaela, muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai se despedindo aqui das pessoas que estiveram com a gente aqui até o final do vídeo. Eu quero agradecer demais. Desejar a vocês, assim, um ótimo dia, que todo mundo consiga realizar os seus. Tem mais alguma coisa para falar ou a gente pode finalizar? Só agradecer mesmo, viu? Obrigada pela oportunidade. A gente é quem agradece demais, tá bom? Um beijão para todo mundo que ficou até o final do vídeo. Tchau, E viu? até o próximo.